Estamos chegando para a última lição desta série, a lição de número 13. Estamos terminando um trimestre muito abençoado, muito produtivo, muito inspirador e ao mesmo tempo muito desafiador, porque nós temos que escolher entre rebelião e redenção. E é justamente sobre isto que a nossa lição trata hoje. A última lição fala da redenção. Eu poderia trocar o título. De repente, podíamos fazer até, começando ali, para mexer um pouquinho com os alunos, perguntar a eles que título novo eles dariam para esta lição. Ao invés de redenção, uma outra palavra que fale do fim do grande conflito entre o bem e o mal. Eu, por exemplo, sugeriria a sequência do título da semana passada. A semana passada foi a igreja militante, a igreja que está lutando para chegar lá. Fala da trajetória das 7 igrejas do Apocalipse, representando o período da igreja cristã, da primeira até a segunda vinda de Cristo. E agora nós vamos falar da segunda vinda de Cristo e da vitória final. Então eu colocaria um título diferente na lição dessa semana. O título poderia ser A Igreja Triunfante agora. Era militante, agora tornou-se a igreja triunfante. E o que nós temos aqui, então, para estudar, para pensar um pouquinho? É uma análise nessa semana dos passos finais do grande conflito e a vitória de Deus. Qual é o resumo desses acontecimentos? Em primeiro lugar, Jesus volta. Esse é o ponto básico. Ao Jesus voltar, os ímpios são mortos pelo resplendor da sua vinda, de Tessalonicenses 2:8, e os salvos vão para o céu. Os que estão vivos são transformados, os que estão mortos ressuscitam e todos vão para o céu. E enquanto isto, na terra ficam os ímpios que morreram e que permaneceram mortos. E o que vai acontecer então? Apocalipse 20, de 1 a 3, fala que Satanás será preso e amarrado. A lição discute um pouquinho sobre essa expressão, preso, amarrado. Seria bom você dar uma olhadinha nela. A verdade é que ele estará preso por uma cadeia de circunstâncias, porque ele não terá a quem tentar. A obra do diabo é enganar as pessoas, é seduzir as pessoas, é incomodar as pessoas, é tentar as pessoas, é destruir as pessoas. Não tem gente, os salvos estão no céu, os ímpios estão na terra mortos, ele não tem o que fazer. Serão as férias do diabo, ele vai estar desocupado. Bem, na sequência, então, o que temos? Os salvos no céu, os ímpios mortos na terra por 1000 anos, e aí começa o milênio. E um dado interessante, enquanto os ímpios estão mortos e os salvos estão no céu, eles estão com Jesus e eles estarão fazendo uma obra muito importante. Apocalipse 20, verso 4 diz que aos salvos foi dado autoridade para julgar. Nós teremos o que chamamos de juízo milenial. O juízo de Deus pode ser colocado em 3 fases. Não é? O juízo pré-advento, que é o que está acontecendo hoje, é o juízo chamado investigativo pela Bíblia. Deus ali está determinando, está sabendo quem se salva e quem se perde. Depois nós temos o juízo durante o milênio, que é um juízo de verificação dos autos do processo, se assim podemos dizer, se tudo estava certo, onde nós vamos descobrir por que fulano se salvou e por que fulano se perdeu, onde nós vamos estudar sobre causas, sobre coisas que aconteceram que hoje nós não entendemos, mas que lá iremos entender. Enfim, o juízo milenial. E depois, então, no final, o juízo que nós chamamos de juízo final. Após os 1000 anos, então, após esse juízo, após os 1000 anos, então nós teremos o juízo final. E como ele vai ocorrer? O mesmo fogo que vai destruir o diabo, o pecado, seus anjos e os ímpios, também já vai purificar a terra. Apocalipse 20, versos 7 a 10. Então, nós teremos agora uma nova ordem de coisas, um novo céu e uma nova terra, segundo Apocalipse capítulo 21. A Nova Jerusalém, que é a capital dessa nova terra, vai descer aqui, então nós teremos o ímpio e o diabo destruídos, o pecado destruído e uma nova ordem de coisas. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos vão estar em perfeita harmonia e dirão: Deus é amor. Deus estava certo, o diabo estava errado, o pecado não prosperou. Que cena será esta? Que fantástica cena! Eu quero estar lá. E eu gostaria de desafiar nesse momento
para estar lá também. E há um ponto interessante que culmina tudo isso. Está em Apocalipse 21, verso 4. Leia com seus alunos, eles já conhecem, eles já leram, eles já sabem, mas releia. Apocalipse 21, verso 4 diz assim: eles enxugará dos olhos toda a lágrima e a morte já não existirá. Que tremendo texto é este, que alentador, que confortador é esse texto para nós hoje. Porque vivemos num mundo que é um vale de lágrimas. Sabe por que Deus diz que a morte não existirá, que as lágrimas vão se secar? Sabe por quê? Porque lágrima é mais do que uma gota de água e sal. Lágrima, atrás de uma lágrima está a dor de um canceroso. Atrás de uma lágrima está a dor de uma mulher que foi abandonada pelo marido depois de anos de dedicação, de esforço e de vida. Atrás de uma lágrima está a tristeza de um pai que está perdendo seu filho para as drogas. Atrás de uma lágrima está a tristeza de uma pessoa que foi rejeitada pelos seus. Mas é isto que Deus vai acabar. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Por quê? Porque o pecado não vai existir e porque as consequências do pecado serão exterminadas. Nesse momento eu quero lhe desafiar. As lágrimas acabarão e nós estaremos lá com Jesus. E a minha conclusão hoje dessa lição é: como nós podemos confiar em Deus mesmo em meio ao sofrimento? Sabe a resposta que eu dou para isto? É que, na verdade, confiar em Deus mesmo em meio ao sofrimento, para o cristão, é fácil. Sabe por quê? Porque ele sabe o fim. Ele conhece o fim. Ele não se angustia com o futuro, porque ele já sabe que Deus está lá no futuro e que Deus vai cumprir a sua vontade e a sua palavra. E uma perguntinha para fazer os seus alunos pensarem também um pouquinho é a seguinte: por que o juízo que os salvos participarão durante o milênio é tão importante? Eu diria, ele é tão importante porque ele vai nos tirar dúvidas que porventura tenhamos ainda sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, sobre Satanás e suas mentiras, não deixando nenhuma dúvida de que Deus é amor e isso será por toda a eternidade. Foi um prazer estar com você nesse trimestre mais uma vez e a gente se reencontra pela graça do nosso Pai. Um abraço. Feito! Mais um, o último aqui, mas não será o último. Não será o último, não. Se Deus quiser, virão outros. Nós precisamos também termos, nesta ocasião, a sensação de um desafio que Deus nos deu. O desafio é, em primeiro lugar, vivermos em comunhão diária com Deus. Nossa igreja tem um programa muito claro, baseado em 3 palavras: comunhão, que é o estudo da Bíblia e a oração diariamente; relacionamento, que é a nossa relação com as pessoas e com o mundo lá fora, mostrando a face solidária da igreja; e missão, que é dar um estudo bíblico, que é fazer uma série de evangelismo, que é entregar um livro, que é entregar um DVD, que é ser simpático e intencional nas nossas atividades como igreja. Então, em cima disso, eu queria deixar essa mensagem de desafio para vocês, irmãos. Que a gente continue firme nesse propósito de continuar proclamando a segunda vinda de Cristo. E a propósito, eu quero deixar com você, como mensagem final, aquela frase ou aquela expressão que norteou os trabalhos da Assembleia Mundial da Igreja Adventista há pouco tempo atrás. O título da Assembleia Mundial da Igreja foi: Levante-se, brilhe, Jesus está voltando. Levante-se para proclamar a mensagem de Deus. Brilhe, testemunhe com palavras ou com atos. E finalmente, creia, Jesus está voltando. E Ele voltará para buscar a você e a mim. Ele voltará para buscar esta igreja querida. Que Deus te abençoe. A gente se encontra.